Divinópolis, uma cidade mineira com história viva. Nas ruas, prédios e rostos, guardam-se memórias de luta, fé e transformação. Entre as vozes que marcaram a história de Divinópolis, uma delas ecoa com força, a de Frei Márcio. Sua trajetória se entrelaça profundamente com a fé e o compromisso social na cidade. Muito bem, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o Frei Márcio. Esse ano ele faleceu, ele trabalhou em vários lugares, o Frei Márcio. Eu tive a alegria de conviver com ele. Lá em Santos Dumont, nós fizemos juntos o ginasial e o colegial naquele tempo. E ele se destacava muito porque era um bom goleiro, apesar da estatura um pouco baixa, mediana, ele saltava muito bem e pegava muita bola. Também ele se destacava por ser assim, um estudioso, gostava muito de literatura, lia muito e se interessava muito pelo teatro, pelas artes também. Frei Márcio, depois que se ordenou, ele foi estudar jornalismo em São Paulo. E lá ele, depois de formado, arquitetou um plano de fazer aqui em Divinópolis, do jornal A Semana, um jornal assim, mais ousado, com uma pretensão de ser um jornal mais regional. Só que isso ia depender muito de dinheiro, né? Ele sabia que não seria fácil e logo ele se deu, assim, com uma dificuldade muito grande com aquele que era o responsável pela gráfica aqui dos franciscanos em Divinópolis. E este frade falou lá com os superiores da nossa ordem, né? Nosso provincial, o definitório, definidores, que esse projeto era ousado demais e que absolutamente ele não concordava com esse ideal do Frei Márcio. Apesar do Frei Márcio não ter conseguido concluir, né, o objetivo dele, que era expandir o jornal A Semana, isso não desanimou, não impediu que ele cumprisse o seu ofício com maestria, né, o seu trabalho com maestria. O Inácio Vasconcelos, em um texto de 2014, o Inácio foi muito amigo, né, do Frei Márcio, ele conta alguns episódios que ajudam, né, a ilustrar essa questão do ofício do Frei Márcio. Um deles foi quando o Frei Márcio, né, precisou ficar na porta da casa de um prefeito da cidade, o Sebastião Guimarães, para conseguir uma entrevista com o Sebastião, porque ele não estava conseguindo horário e tal. E aí o Frei Márcio entrou em um carro com o Sebastião e acabou indo para Nova Serrana, para que no percurso ele pudesse colher essa entrevista que ele tanto estava ali em busca, né? Outra coisa é que também saiu de madrugada para cobrir um acidente com o ônibus da empresa Teixeira. E em outra ocasião, que esse para mim é o que mais ilustra, né, esse esforço do Frei Márcio para fazer com que esse ofício dele fosse bem cumprido, foi quando ele fez uma edição do A Semana em comemoração aos 60 anos da emancipação de Divinópolis, e ele foi até a prefeitura e recolheu os quadros com as fotos de todos os prefeitos da cidade. Só que essas fotos estavam emolduradas e para que ele pudesse refotografar, né, essas imagens, ele então precisou tirar todas as fotos da moldura, fotografar todas e depois colocar todas na moldura de novo. Um trabalho que foi minucioso, cuidadoso, para que as fotos ficassem com qualidade. Então isso mostra, né, que o Frei Márcio ele era um franciscano formado em jornalismo, né? Ele não era só apenas colaborador, como era realmente, tinha o ofício de jornalista, e isso mostra o quanto ele era dedicado à sua profissão.
Mas, de qualquer jeito, ele ficou aqui durante, se não me engano, 2 anos e meio, acho que 71 a 73, por aí, né? E ele, junto com o Inácio Vasconcelos, companheiro dele, são muito amigos, foram muito amigos, ele fez uma tentativa de colocar o jornal assim, num nível, eu diria assim, mais científico, mais profissional, porque o jornal ainda tinha muito assim um certo ranço paroquial, uma coisa muito ligada às questões só da Igreja Católica. Então, ele e o Inácio conseguiram melhorar mesmo muito o Jornal A Semana. Então, a grande decepção do Frei Márcio foi realmente de não ter podido realizar o sonho que ele tinha de fazer um jornal realmente que tivesse uma certa influência aqui no oeste de Minas Gerais. Mas ele fez o que pôde dentro das limitações, né, que a província lhe oferecia, através da gráfica. Entre parênteses, essa gráfica começou depois a dar prejuízo, o jornal A Semana começou também a dar prejuízo, e em 84 nós decidimos acabar com o jornal A Semana. Acabar não, nós conseguimos um grupo de 3 mulheres, né, que assumiram A Semana, e a ordem, a província, deixou de ser, então, né, a proprietária daquele jornal, que ainda continuou vários anos, principalmente através do esforço da Maria Cândida, né, e outras pessoas que colaboraram muito com o jornal. Mas o Frei Márcio, depois dessa experiência com A Semana, ele não se deixou abater. Ele começou a trabalhar mais nas paróquias. Em várias paróquias ele andou, e talvez a mais importante, onde ele se realizou mais, foi Pará de Minas, onde ele fez assim, várias amizades profundas, fez lá uma pastoral da saúde com as pessoas que colaboravam, né, com essa pastoral. Esteve por várias paróquias, inclusive em Abaeté. Lá também ele ficou um pouco assustado, porque o Frei Patrício tinha começado uma rádio comunitária, só que essa rádio também estava dando despesa demais, e o Frei Márcio ficou assim, espantado com aquilo, e pediu transferência, porque falou, não dou conta de assumir toda essa responsabilidade, todo esse encargo aqui. Eu não sou empresário para poder ficar cuidando de funcionários, e pediu licença, pediu para ser transferido para outras paróquias também. Mas o que impressiona nele é que ele sempre teve assim, um espírito de engraçado, de fazer graça. Ele gostava muito de passar assim, a mão nas pessoas para pegar uma caneta que estava, ou tirar o relógio de uma pessoa, e depois ficava brincando com aquilo, né, e devolvendo. Onde é que está o seu relógio? Tantas horas, cadê meu relógio? Ele tinha roubado o relógio das pessoas. Então, ele foi sempre muito, muito agradável assim, na convivência, e uma pessoa muito, muito simples, e que colaborou aqui em Divinópolis em 2 fases. A primeira fase foi quando ele cuidou do jornal A Semana. E no final da vida ele veio para cá e ficou aqui durante vários anos, já assim, bastante debilitado, mas sempre participando das celebrações com os confrades, sempre alegre e procurando não se deixar abater nem pela idade. Ele nunca reclamava das coisas. Mais ou menos isso que eu teria para
para falar do Frei Márcio, né, um grande amigo e uma pessoa que contribuiu muito durante a sua vida, seja como jornalista, seja também como franciscano, como pastor, como vigário, como uma pessoa dedicada ao serviço das pessoas. Que Deus o tenha, ele faleceu, né, este ano, aqui no nosso convento, e foi enterrado lá em Senador Firmino, na cidade onde ele nasceu. Em meio às transformações da cidade, surge a Semana, um veículo de comunicação que se tornaria uma voz essencial para os divinopolitanos. Nas páginas de A Semana, Frei Márcio era uma presença constante. Seus textos refletiam sua preocupação com a cidade e com os rumos da sociedade. Nos textos do Frei Márcio, é possível a gente perceber o posicionamento político dele sobre várias temáticas e sobre a questão social. Ele sempre refletia muito sobre o espaço local, sobre Divinópolis e seu desenvolvimento, mas também ele discutia e refletia sobre questões como as desigualdades sociais, o racismo e até a questão ambiental, né? Na questão das desigualdades sociais, né, e a democracia também, que é uma coisa que ele debate muito, ele sempre fala muito da participação, né, na política, também sobre uma política livre. A questão ambiental, a preocupação maior dele era quanto ao crescimento desordenado das cidades e o uso sem um projeto, né, sem uma linha de pensamento em relação aos recursos. E esse pensamento dele reflete muito o próprio pensamento da igreja da época, né, que se preocupava com a realidade social e com os ensinamentos de São Francisco, principalmente pensando nessa questão da ecologia. O Jornal A Semana é um jornal super importante para a história de Divinópolis, né? A gente tem muitos jornais aqui, quando a gente pega a história de Divinópolis, a gente vê muitos jornais, só que o A Semana ele é um jornal perene, né? Porque ele começa a ser publicado em 1943 e vai até 2000. Então, a gente não tem outro jornal em Divinópolis assim, com publicação permanente durante tanto tempo. Então, ele cobre, né, um período de tempo bem longo, e isso é muito interessante, porque a gente pode acompanhar muito, né, a história de Divinópolis através do A Semana. Além disso, né, eu acho que a questão editorial do A Semana também, né, então, assim, por ele ser, né, uma publicação dos franciscanos, e aí, né, com todo o indicativo aí editorial, né, nós podemos dizer também que ele foi um jornal muito relevante também para algumas questões políticas e progressistas de Divinópolis, né, porque é claro que se a gente for pensar na atuação dos franciscanos, ela muda, né, então assim, em 1943, quando tem a publicação, 1946 tem as famosas bombas de rádio, que eles falam muito de questão de costumes e tudo. Mas, então, você tem inicialmente um papel dessa forma, uma característica dessa forma. Mas isso vai mudando. Tanto que, no período da ditadura, né, então, assim, a partir da década de 60 e tal, a gente vê também uma mudança, né, assim, de atuação e muito uma defesa, né, política da democracia, do respeito, do humanismo. Então, ele é um jornal também que vai trazer isso. Por exemplo, né, ele traz numa matéria que eu não lembro de qual ano, o desaparecimento de 3 jovens durante o período da ditadura. E isso a gente não vê muito nos outros jornais. Então, ele fazia a denúncia, entende? Enquanto os outros jornais de Divinópolis no período, a gente não acha isso. Então, ele é um jornal muito importante. Além disso, o jornal A Semana representou um importante espaço de disseminação da democracia em um período tão conturbado quanto o da ditadura. Né? Então, assim, o A Semana, a gente vê pela própria publicação do Boletim Rural, que coincide muito com o período da ditadura, né? Quando ele começa a ser publicado e tudo, e ele discute reforma agrária, por exemplo, educação do campo, né? Como eu disse, ele é um jornal, né, em que a gente acha notícia
sobre desaparecidos políticos, por exemplo, que não é uma coisa que a gente acha em outros jornais, mesmo nesse enfrentamento mesmo, né, assim, pela censura, a gente sabe, né, assim, durante a ditadura, todas as dificuldades, e com certeza A Semana, ele vai ter um espaço, né, de publicação aí, vamos dizer, entre aspas, contra o regime, né, na verdade, em defesa, né, da liberdade, da dignidade, dos direitos humanos, né, nós podemos dizer isso. Então, é bem interessante. Mas eu queria trazer uma outra questão sobre a ditadura, né, o papel dos franciscanos, até pensando, né, também nessa questão da imprensa, é que a gente sabe, né, pelos documentos do SNI, que estão hoje disponíveis para consulta, como que os franciscanos eram monitorados durante a ditadura. Uhum. Né? Então, você tem vários relatórios e monitoramento constante deles, né? E, ao mesmo tempo, esse campo de resistência, uma atuação muito interessante. Dessa forma, a digitalização do jornal A Semana pelo CEMUD é fundamental para preservar a história de Divinópolis, garantindo acesso permanente aos registros que moldaram a identidade e a memória na cidade. A Semana, né, ele é um jornal que a gente tem ele aqui no Centro de Memória, uma grande parte dele físico, mas a gente não tem a coleção completa física, mas a gente tem a coleção quase completa digital. Também não é uma coleção completa digital, mas é quase completa e é a mais completa que tem. Ninguém tem a coleção do A Semana tão completa quanto a gente. E aí, esse processo de digitalização e de disponibilização é um processo muito importante, né? Porque permite aí a pesquisa, o manuseio, conhecer esse passado, então acessar, né, essas questões do passado através do jornal. Então, ele é, né, um material extremamente importante e muito importante também. Hoje, ele está disponível online, né? Então, assim, pessoas de diferentes regiões podem pesquisar. A gente tem o jornal A Semana sendo utilizado em pesquisas, citado, né, em artigos, teses, dissertações, e isso, em larga medida, é facilitado pela disponibilização online, né, do acervo digital. A história de Divinópolis continua a ser escrita e o legado de Frei Márcio ressoa até os dias de hoje, como um lembrete de que a fé e o compromisso com a verdade podem transformar uma cidade.